Boa noite. Os servidores municipais de Cubatão protestaram hoje no começo da noite em frente à prefeitura. Uma das reivindicações é um reajuste salarial de 10%. Os manifestantes se reuniram na frente da prefeitura e promoveram um apitaço. O protesto aconteceu de forma pacífica e foi acompanhado pela polícia militar. Os funcionários saíram em caminhada pelas ruas da cidade. Caso não exista acordo, os funcionários pedem o apoio do sindicato para entrar em greve. Amanhã você confere a reportagem completa com a resposta da prefeitura. Há 24 anos, Bertioga era um distrito de Santos. Hoje foi dia de festa na cidade, dia de comemorar a emancipação política administrativa. Porém, os servidores municipais quase estragaram a festa promovida pela prefeitura. A cerimônia no centro da cidade cumpriu todo o protocolo exigido. Hasteamento à bandeira, desfile de alunos da rede pública e particular de ensino, soldados, banda, idosos. Estamos completando os 3 mandatos e é com um orgulho muito grande que a gente percebe, né, nitidamente a evolução da cidade, a evolução das pessoas, né, a estabilidade emocional. Eu acho que isso que compõe uma cidade, principalmente uma cidade que tem a potencialidade voltada para o turismo. Porém, não sobraram flores na Avenida 19 de Maio. Na festa promovida pela prefeitura, os servidores municipais protestaram. A principal reivindicação foi o aumento salarial proposto pelo executivo, pouco mais de 3%. Como é conhecimento de todos, a gente sofre uma crise em nível nacional, né, do Brasil, mas nem por isso a gente tem que ser penalizado, punidos por isso, em razão de que o dissídio de todas as prefeituras aqui da região incidiram de 7% a 8,5%. Então a gente pede ao nosso prefeito que se atente a isso e veja o lado dos servidores. O sindicato fez uma solicitação, né, aquela solicitação não dá para atender. Convidei para que eles participem de todos os estudos, de todas as contas, né, que são elaboradas. E, é claro, é um primeiro momento, né, a gente fez. Eu tenho já, inclusive, marcado com o próprio secretário, né, secretário de Finanças, o Fernando, que é um funcionário, né, que tem uma visão, até tem a credibilidade de todos os funcionários. Eu acho que isso é importante que seja registrado e a gente está buscando uma possibilidade, né, até de dar um aumento um pouco maior do que isso. Quem também reclamou foram os professores. Segundo eles, falta até material escolar. O material que tem é material coletivo. Então ele é distribuído sim na escola. Só que eu tenho 30 alunos, me distribuem 15 lápis, 20 lápis. E aí, como é que eu faço? Para ficar uma semana. Não tem material, esse material ser racionalizado como você faz na sua casa, como eu faço na minha, né? Primeiro você tem a questão da própria compra, né? O secretário, numa reunião com o próprio sindicato, ele explicou, né, algumas coisas em referente a isso. E outras coisas em referente à proposta mesmo, de mudança, né, de uso até do próprio material. R$300 mil. Esse é o valor da multa que o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo terá que pagar à Justiça. O motivo da condenação foi o fechamento de rodovias durante a greve da categoria, que começou no início do mês. No último dia 13, a Via Anchieta, na altura de Santos, ficou interditada por cerca de 40 minutos. Os professores reivindicam aumento salarial de 75,3%. Para equiparação salarial com as demais categorias de formação de nível superior. Não é para agora, é até 2020, que é a meta 17 do Plano Nacional de Educação. O Poder Judiciário já havia estipulado multa de R$100 mil por causa da estrada fechada. Caso a POSP não pague o valor, a Justiça poderá bloquear as contas dos dirigentes do sindicato. As outras rodovias fechadas pela POSP foram a Regis Bittencourt, em Taboão da Serra, no último dia 7, e a Hélio Schmidt, em Guarulhos, no dia 14. Numa reunião hoje sobre o sistema de monitoramento de câmeras da Prefeitura de Santos, foi mostrado como o equipamento tem ajudado na resolução das ocorrências e os planos para ampliar a vigilância eletrônica.
A coletiva de imprensa começou com a exibição de um flagrante das câmeras de monitoramento. Foi nesta madrugada, na Avenida Nossa Senhora de Fátima. 2 rapazes estavam em um ponto de ônibus. Eles entraram no coletivo e abordaram o motorista. A ação durou 12 minutos. Quando desceram, foram detidos. Os equipamentos têm ajudado no combate à criminalidade. São 476 espalhados em 26 bairros. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança, nos 4 primeiros meses deste ano, foram 1.183 atendimentos, quase 69% a mais do que no mesmo período de 2014. As câmeras também auxiliaram o trabalho da Polícia Militar em cerca de 800 casos. As imagens são gravadas. Se a ocorrência for registrada, o material é levado para a perícia civil. A grande dificuldade, muitas vezes, da vítima ou testemunha reconhecerem o autor do crime porque estarem nervosas ou porque tem medo de reconhecer, o monitoramento vai permitir que nós façamos prova do cometimento do crime por aquela pessoa. Então, nós juntarmos isso no inquérito vai fortalecer o possível, uma denúncia do Ministério Público ou uma condenação do Judiciário. O prefeito anunciou também investimentos num centro de controle operacional. Que vai reunir todas essas informações, vai dispor de novas tecnologias para auxiliar a Polícia Civil e a Polícia Militar, prevenir ocorrências e aquelas ocorrências já realizadas ajudar a esclarecer e elucidar. E a partir de agora, o trabalho constante das forças-tarefas. Esse decreto que nós tivemos a oportunidade de assinar hoje formaliza essa atuação da Prefeitura em parceria com a Polícia Civil e Militar para que a gente tenha a presença do poder público constante, frequente, visando preservar a ordem social, o ordenamento da cidade de Santos. Esse é o principal objetivo. A Polícia Militar estourou um bingo clandestino no início da noite de ontem em Santos. Foi por meio de uma denúncia anônima que a Polícia Militar chegou até esse imóvel na rua Euclides da Cunha, na Pompeia, em Santos. Na fachada, o letreiro anunciava que funcionava uma padaria, mas que no momento estava para alugar. Porém, segundo os policiais, o espaço se tornou um bingo clandestino há uma semana. No momento que a PM chegou, tinham 18 pessoas, sendo 16 jogadores e 2 funcionárias. Elas foram levadas à delegacia para prestar depoimento. Lá dentro foram encontradas 39 máquinas de videobingo e R$ 771 em dinheiro. Os jogadores foram liberados. Vereadores de Cubatão formaram uma comissão especial para pedir a abertura de uma ação civil contra o governo do estado. O motivo foi a paralisação das obras do viaduto Rubens Paiva. Quem passa pelo viaduto tem a impressão de que o local está abandonado. A obra de duplicação das pistas, feita pelo governo estadual, está paralisada. A expectativa com o término da construção era reduzir o trânsito no local. Essa duplicação do viaduto Rubens Paiva, aqui na região do Jardim Casqueiro, é uma solicitação antiga dessa população local. O pessoal que mora na Vila dos Pescadores, na Ilha Caraguatá, Jardim Casqueiro, Parque São Luís, os Bolsões, porque o trânsito aqui acaba sendo sempre caótico. Após o período eleitoral, as eleições de 2014, quando o governador foi reeleito, passou o mês de outubro, nós tínhamos 130 funcionários, já foi reduzido para 30. Isso, de lá para cá, vem reduzindo cada vez mais e chegamos agora à paralisação total da obra. Inicialmente, a data prevista para a entrega era julho de 2014. Depois, este prazo foi prorrogado para dezembro e, mais uma vez, adiado para março deste ano. Falta 30% só da obra para ser concluída. Você vê, o material está aí, sendo retirado, indo embora. Isso nos deixa muito tristes, numa angústia de que parece que a coisa vai parar de vez. Uma comissão especial, formada pelos 11 vereadores da cidade, pediu a abertura de uma ação civil pública contra o Estado para acompanhar o caso e buscar soluções. Segundo os vereadores, até o momento, 43 milhões de reais foram gastos na obra. A comissão recebeu o representante do DR, que nos informou que a obra estava sendo paralisada devido à falta de verba. Que o governo do estado estava passando para eles um problema de falta de verba e com essa falta de verba, essas obras iam ser paradas. O Departamento de Estradas e Rodagem informou que as obras para a construção do viaduto Rubens Paiva estão em fase de readequação orçamentária e que reuniões serão realizadas para definir um novo cronograma.
Essa oficina no centro de Santos teve um princípio de incêndio hoje pela manhã. A estufa do local, que fica na Avenida São Francisco, pegou fogo. Graças a uma ação conjunta de funcionários e bombeiros, as chamas não se alastraram. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Ninguém se feriu. E depois do intervalo, o projeto do governo do estado, Procon nos bairros, presta serviços amanhã na Praça 14 Bis, em Guarujá. E a campanha de vacinação contra a gripe que termina sexta-feira em todo o país. Nós voltamos já. A Secretaria Estadual de Saúde atualizou o número de pessoas que foram vacinadas pela gripe desde o início da campanha, que começou no último dia 9. 3.598.606 doses foram aplicadas. Na Baixada Santista, 169.598 pessoas foram imunizadas em 10 dias. Esse número representa 38% do público-alvo da campanha, que segue até sexta-feira. A vacinação é de graça. Devem receber a dose crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos, trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. As obras foram retomadas e parece que agora os moradores da Zona Noroeste em Santos, enfim, terão atendida uma antiga reivindicação, a reurbanização da Praça da Paz Universal. A Praça da Paz Universal é uma das maiores da Zona Noroeste. Tem 2 quadras de esporte e uma área verde considerável. Mas, ao invés de aproveitar, os moradores recebem visitas nas casas que saem daqui. Mato alto, ratos, tem rato, né? Há lugares que nem aquele ali que quando chove parece um piscinão de ramos, a dengue está aí. E isso tem um motivo: não há manutenção e o acúmulo de lixo é constante. A área de 11 mil metros quadrados é de responsabilidade da Prefeitura. Em março de 2014, a administração chegou a iniciar a remodelação do local, mas a falta de verba fez a obra parar. Agora, o governo federal liberou mais dinheiro que vai ser investido em toda a estrutura. Esse projeto ele contempla a construção do Centro Cultural do CEL, que tem salas de atividades, tem um anfiteatro sanitário, salas administrativas, uma quadra poliesportiva coberta e outras intervenções ao longo da praça, também no sentido de atividades culturais e esportivas, como pistas de skate, playground, uma quadra de vôlei de praia, uma quadra de areia. As obras retornaram nesta segunda-feira, se concentram primeiro nas quadras de esporte, mas o que todos dessa região querem saber é quando a reforma da Praça da Paz Universal, enfim, vai estar pronta. A gente vai ter que fazer uma adequação nesse cronograma executivo da obra, está em finalização esse estudo, mas a estimativa inicial é que vá para setembro ou outubro desse ano. Dentro da programação desenvolvida pela Prefeitura de Santos sobre a lei antimanicomial, está sendo promovida no Teatro Municipal a Semana do Cuidar. O repórter Felipe Gôngola tem os detalhes sobre o assunto. Uma série de atividades gratuitas estão programadas para a 3ª edição da Semana do Cuidar. A meu lado, a psicóloga aqui da Associação Tantan, Cláudia Alonso, vai falar mais sobre essa programação. Amanhã, quinta, sexta e domingo tem uma série de atividades, né? Tem. A gente tem amanhã, que é quarta-feira, às 7 da noite, o filme A Luz Prodigiosa, que vai falar um pouco da vida do Lorca, mas ele fala fundamentalmente sobre o cuidar numa visão humanista. Na quinta-feira, às 4 da tarde, a gente tem uma atividade de meditação criativa para jovens, para desacelerar, para trabalhar a cultura da paz e etc. Na mesma quinta-feira, às 7 da noite, a gente vai ter o nosso ciclo de leituras dramáticas com um texto do Fabiano Santos e com uma curadoria do Roberto Massoni. E a gente também vai falar sobre temáticas humanistas e do cuidar. Sexta-feira, às 4 da tarde, a gente tem uma aula de eutonia com a Célia Faustino. Depois, às 7 da noite, a gente vai ter uma coletânea do Cinema Caiçara, que é com o pessoal do Percutindo Mundos e o Márcio Barreto. E no domingo, para encerrar, a gente tem o sarau poético Dona Doida, com poemas de Adélia Prado, que nada melhor do que falar do cuidar, da mulher, das relações humanas e fechar de uma forma gostosa, né? Aquecidinha, com sabor de pão de queijo, cafezinho, às 6 da tarde, domingo. Cláudia, o objetivo da Semana do Cuidar, aqui que já está na 3ª edição.
Então, acho que o principal objetivo, isso nasce quando a gente quer, na verdade, lembrar a cidade da nossa tradição no que refere à luta antimanicomial. Maio é o mês da luta antimanicomial. E aí, quando você fala disso, você fala de saúde mental coletiva, você fala de prevenção às doenças, você fala de qualidade de vida. Então, isso tudo perpassa a palavra cuidar. Então, aqui na Tantan, a gente cuida muito das pessoas, sejam elas quais forem e quem forem, e que idade tenham e o que quer que sejam, as aquilo e as aquilo outro, né? Então, a ideia é acordar a cidade para o cuidar, para estar junto, para perceber que o cuidar está desde você plantar uma plantinha até você assistir um filme, até você fazer uma peça. A palavra cuidar perpassa tudo isso e a gente está precisando muito disso nos dias de hoje, onde tudo é drama, tudo é morte, tudo é assassinato, tudo é doença. Então a gente precisa resgatar muito esse humanismo nas pessoas. Obrigado pelas informações. Mais informações também você confere no santaportal.com.br. Felipe Gongola, de Santos. O programa do governo do estado Procon nos bairros presta serviço amanhã em Guarujá. A primeira parada na cidade será na Praça 14 Bis, em Vicente de Carvalho. O atendimento será feito das 9 da manhã até as 4 da tarde. Os interessados devem estar com RG, nota fiscal do produto questionado ou o número do pedido no caso de compras pela internet. O itinerário do programa no município, assim como outras informações sobre o assunto, você encontra no Santa Portal. Depois do intervalo, uma entrevista com o novo reforço do Santos, o zagueiro Leonardo, e uma exposição sobre um jornal que marcou época e quebrou tabus durante a ditadura militar. Nós voltamos já. O Santos apresentou seu mais novo reforço para a temporada, o zagueiro Leonardo, campeão brasileiro pelo Peixe em 2004. Ele fala sobre as perspectivas para repetir novas conquistas. Eu queria que você falasse da amizade, do jogo com Robinho, Elano, Renato, que você conhece muito bem. Isso no campo vai te ajudar ou tem muito tempo, porque foi em 2004? A gente mantém uma amizade ainda, conversamos bastante. Eu acho que isso ajuda, que você já conhece o perfil dos jogadores, dos seus companheiros, né? E não só o Elano, o Robinho, o próprio Renato, mas também o Vitor, o Gabriel, são pessoas que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, pelos clubes que a gente passa. E eu estou muito feliz. Eu creio que, pelo fato de conhecer os companheiros, fica mais fácil para você ser recebido e para você trabalhar melhor no seu dia a dia. O que vocês viveram naquele ano, que vocês conquistaram o brasileiro, que você pode trazer, vocês juntos podem trazer para esse ano? Eu acho que temos que trabalhar, né? Eu acho que a conquista do Campeonato Brasileiro foi em cima de trabalho. Eu acho que nada supera o trabalho. O que fizemos naquele ano ficou e agora temos que trabalhar para fazer uma nova história no Santos, já que fomos vencedores, agora temos que vencer novamente. E o Santos confirmou hoje a contratação de mais 2 reforços. São eles o atacante Neto Berola, do Atlético Mineiro, que será responsável pelo pagamento de metade do salário do jogador, e o também atacante Nilson, do Cianorte. Ambos chegam por empréstimo até o final do ano. Antes de assinar contrato, eles ainda passam por exames médicos. Contar histórias, dividir experiências, talvez seja a melhor forma de inclusão e de acabar com o preconceito. Foi pensando nisso que uma psicóloga da APAI de Praia Grande decidiu lançar um livro sobre a vida das mães cuidadoras. Histórias reais de superação, amor e dedicação máxima aos filhos. O livro Profissão Mãe Cuidadora conta o desafio de 53 mulheres que são mães de crianças com algum tipo de deficiência. A ideia surgiu após Maracilene trabalhar como psicóloga na APAI de Praia Grande. Você falar, você liberta, mas liberta para fora, não te atormenta. E a gente escreveu, são histórias incríveis, né? Histórias diferentes, modos diferentes de pensar, mas sentimento muito igual, sabe? E a gente acha que com isso a gente vai estar levando mensagem para outras mães que se sentem sozinhas e não precisa ir sozinha. A história de vida da autora também foi retratada. Ela é mãe da Lívia, que tem síndrome de Down. Aliás, é a foto dela que está estampada na capa do livro. Eu tive a Lívia numa época em que a mídia ainda não tinha explorado esse assunto, não tinha tantas campanhas, né? Isso há 35 anos atrás. Então sofri mais ainda preconceito. Hoje em dia tem preconceito camuflado, né? Porque politicamente não é correto, né? Mas naquela época era declarado. Então eu passei por poucas e boas. Vale a pena ler.
Irene é mãe de Vitor, de 12 anos. O adolescente tem síndrome de Asperger, um transtorno neurobiológico considerado uma forma mais branda de autismo. Os desafios cotidianos para superar limites também foram relatados no livro. Eu digo assim que eu vivo para ele, né? Desde pequenininho, quando a gente descobre, a gente é na correria com fono, toda a terapia que a criança precisa. Então, eu consegui terminar a faculdade, né? Graças a Deus, mas vivo para ele. E acredito que todas as mães aqui também têm essa profissão especial, né? Incrível esse momento de mãe e filho. Agora eu vou ler esse livro, estou com vontade de ler esse livro umas 100 vezes por dia. O livro foi lançado semana passada na Pai de Praia Grande, uma festa com música e a presença de muita gente especial, todos com a missão de dar um chega pra lá no preconceito. Quem sabe é um chamamento para as pessoas se juntarem, né? Para agregar valor, agregar vontade e melhorar um pouco esse mundo, né? Acabar com esse preconceito, né? A 13ª Semana Nacional de Museus é realizada até domingo. Em Santos, o Museu de Arte Sacra participa do evento e montou uma exposição especial. Mostrar o modo de vida simples e sustentável nos conventos e mosteiros. Esse é o objetivo da exposição. Assim que o visitante chega, é direcionado para este cômodo. Aqui é exibido um vídeo montado com fotos de diversos mosteiros do país. Dentro da 13ª Semana Nacional de Museus, como o tema é sustentabilidade, nós puxamos o lado dos monges. Por aqui é um mosteiro beneditino que funcionou por mais de 300 anos e eles têm essa vida autossustentável. É uma das regras dentro dos mosteiros e conventos religiosos ser autossustentável. Então nós puxamos esse gancho para explicar como o prédio se mantém na sua construção original. Então as crianças e o visitante em geral conseguem entender por que os cômodos eram tão grandes, as janelas tão largas para que a iluminação entrasse, a captação de água natural. Ainda no mesmo ambiente, itens utilizados no dia a dia dos monges, como o prensador de hoxa e o hábito. Na sequência, o visitante é levado para outra sala onde acontecem as oficinas, como a de bonecas e a de reciclagem. Foi um sucesso entre as crianças. Foi legal. Eu nunca tinha feito bonecas assim pessoalmente. Você gostou de fazer um caderno? Sim. Por quê? Porque é muito divertido. A artesã Cláudia foi a responsável pela oficina de bonecas abaiomes, de origem africana. A palavra em Yorubá significa aquela que traz felicidade. São feitas com retalhos de tecidos, apenas com tranças e nós. Essa é a técnica africana. Não tem costura nem uso de cola. Elas são de material 100% orgânico. Eu uso sempre tecidos e é feita sempre respeitando a sustentabilidade. Então, a embalagem, desde a embalagem, a escolha de tecidos e até os acessórios que eu uso, são todos sustentáveis, sem agredir o meio ambiente. Mais de 1.300 instituições em todo o país participam da 13ª Semana Nacional de Museus. A visita é aberta a todos. O museu funciona de terça a domingo, das 10 às 17 horas. A gente só pede que grupos e visitantes em geral façam a sua inscrição previamente. Então, pelo e-mail contato@mas.org.br ou pelo telefone 3219-1111. Finalizando a nossa programação, no sábado nós temos o Coral Municipal apresentando às 15 horas gratuitamente e no domingo, após a missa, das 11h30, a Camerata Jovem da Unisantos. Então convido a todos, venha participar das oficinas, venha prestigiar, participe da Semana Nacional de Museus. É muito importante a visita ao museu, é histórico, é cultural, faz parte da sua cidade. O Museu de Arte Sacra fica na Rua Santa Joana d'Arc, 795, no Morro São Bento. Uma exposição sobre um jornal que marcou época no século passado está em cartaz até o próximo dia 24 na Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. Lançado em maio de 1976, o Ovelha Negra teve apenas 12 meses de vida, resumidas em 8 publicações em formato tabloide e 4 enquanto revista. O surgimento do jornal e a escolha do nome, que dispensa explicações, aconteceu durante a ditadura militar, quando tudo passava pelos olhos dos censores.
A informação ela era muito filtrada assim, nos grandes jornais, né, na televisão, em alguns canais assim. Ele era muito filtrado. Então, esses jornais é que trazia, como o caso da dívida externa, a gente ficou sabendo através dos tabloides. A usina de Angra, o fiasco que ia dar aquilo, já estava, e o que foi gasto lá, também foi a imprensa alternativa que anunciou, né? Então, vários casos, assim como torturas em delegacias, a qualidade do ensino, custo de vida, ele era muito comentado na imprensa alternativa, o que estava acontecendo no campo a respeito da reforma agrária, né? Oswaldo da Silva Costa resolveu estudar a história da publicação. O trabalho virou tese de mestrado. Foi editado 20 mil exemplares, ele era distribuído numa área mesmo de, como é que se fala, de uma novidade assim, na área universitária. Então ele pegava, em São Paulo ele é distribuído na USP, né? Na Vila Madalena, alguns pontos da avenida, algumas livrarias da Avenida Paulista. E no Paraná era o Miran, né? No Rio Grande do Sul, Santiago, o Edgar Vasques, no Rio era o Nani, então ele ia a alguns estados. O chargista escolheu o Ovelha por causa de uma característica, o alto número de cartoons, proibidos em muitas publicações da época. Paulo Caruso, Chico Caruso, né? O Laerte, o Angeli, e alguns cartoons do Rio, Nani, o Reinaldo, que depois foi para o Caceta Planeta. Então esse pessoal mais ou menos virou tipo um carro-chefe do jornal, né? Que na época, assim, o Jean ali, como editor do jornal, ele falou que vinha muitos cartoons, que a novidade, quando ele foi para a banca, que foi anunciado no Jornal do Paraná, na Tribuna mesmo, nesse período, anunciou o lançamento do Ovelha Negra. Então todo mundo queria publicar nesse jornal, né? Porque além de ter esse carro-chefe com os mais consagrados, e era novidade para todo mundo, era um jornal que tinha um espaço só para o cartoon, né? Então, na época também, uma coisa que identifiquei muito bem, muito cartoon sem assinar também, que os caras tinham medo, né? Tinha uma meia paranoia ainda por causa da ditadura. Com tantos documentos, o chargista agora está lançando um livro contando detalhes sobre a história deste veículo da imprensa alternativa. Dia 24, num domingo à tarde, umas 3 horas da tarde, espero que todo mundo aqui no Jardim. Esperamos um dia bonito também. O Santos sempre teve um dia bonito para o pessoal ficar folheando o livro aqui no Jardim da Pinacoteca, que é um espaço muito bom, né? Muito legal. Vale a pena conferir a exposição. E uma outra informação para complementar aí a matéria que você viu a respeito da vida das mães cuidadoras, o lançamento desse livro pela psicóloga da APAI. O livro custa R$ 19,90 e pode ser adquirido lá na própria sede da APAI, tá bom? A edição dessa terça-feira termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Obrigado pela companhia, boa noite para você e até amanhã. Tchau.